Vamos lá. Um minuto. Espera aí. Pronto. Bom dia. Tudo bom, gente? Bom dia. Como é que vocês estão? Muito legal. Muito obrigado por estarem aqui. Como vocês sabem, a aula agora vai ter que ser pelo YouTube, né? Porque eu tô fora do país. Eu tô passando o final de semana na França. É mentira. Não é por conta disso que a nossa aula está sendo no YouTube. É porque vocês estão em casa, eu estou em casa, cada um está em casa, se cuidando, cuidando dos amados, cuidando da família, cuidando dos idosos, do grupo de risco, sendo muito prudente, muito cuidadoso. Todo mundo que pode fazer essa escolha, todo mundo que não precisa, não tem uma outra opção, além da questão de sair para o trabalho, de repente sair para cuidar de alguém, todo mundo que pode, que tem essa condição, está ficando em casa. E vocês especialmente estão ficando em casa estudando. Então, queria começar a aula falando que toda a equipe do Cursinho FAD está muito orgulhosa de vocês. Que a despeito do mundo todo ter virado meio uma bagunça, uma coisa nova aí que ninguém está preparado, a gente não está conseguindo lidar com isso, não existe uma receita, uma fórmula mágica. Independente disso, a despeito disso, vocês estão no sábado de manhã acessando o YouTube para assistir uma aula de biologia para se preparar para o vestibular, assim como os alunos, os melhores alunos nessa caminhada, nessa trajetória. Então, todos os bons alunos, os alunos mais preparados, estão tendo a mesma conduta que vocês estão tendo. Estão todos no mesmo grupo de esforço e de dedicação. A gente está muito orgulhoso e muito feliz por conta disso. Hoje, na aula de biologia, a gente vai conversar sobre as teorias evolucionistas. Eu acho que a gente já se conhece todo mundo, né? Se no caso tiver alguém novo no cursinho, eu sou o Henrique, dou biologia junto com o meu colega Guilherme. Eu sou aluno da Faculdade de Medicina da PUC, aí em Sorocaba. E hoje a gente vai conversar sobre teorias evolucionistas, tá ok? Só para a gente se entender nessa dinâmica nova da nossa aula nova. Um roteiro de viagem pra gente. Quem estiver vendo no computador, abre uma guia do lado, diminui um pouco a do YouTube, abre uma guia não, uma janela, uma outra janela, coloca do lado para você conseguir me ver. E abre esse link aqui do YouTube, tá certo? São 3 minutos, você vai pausar, quando eu falar para você pausar aqui a aula, e você vai assistir 3 minutos. Por quê? Eu quero recrutar para essa aula nossa a imaginação de vocês. Quero colocar lenha nesse fogão da imaginação de vocês. Plotar algumas imagens na cabeça de vocês que a gente vai usar, que são muito importantes pra gente, tá ok? Pra gente criar um acervo. São 3 minutos que vai falar um pouco sobre essa questão da evolução toda. Sempre recomendo o canal do Professor Jubilu, tá certo? É um material de ótima qualidade, gratuito no YouTube. Vai lá pesquisar. O filme A Criação, alguém encontra depois em alguma plataforma gratuita e coloca no grupo pra gente, porque eu não consegui encontrar. Ora ele tá no Netflix, ora ele não tá. Agora eu acho que nesse momento aí atual ele não tá lá no catálogo do Netflix. Mas em algum lugar a gente consegue assistir. É bem bacana também. Se sobrar tempo em algum momento, quiser espairecer, descansar dos estudos, dar uma namorada, se a pessoa já estiver na sua casa, não sai de casa para namorar, assiste A Criação, tá certo? Esse outro blog aqui é um blog que tem várias recomendações de filmes desse assunto ou de assuntos parecidos, tá certo? Não sei se alguém viu minha namorada, ela tá se arrastando que nem uma cobra aqui no chão para não aparecer no vídeo. Eu acho que deu certo, amor. Você não apareceu. Quadrado vermelho. Todo mundo anota a aula, a não ser que você seja um X-Men com uma memória muito boa, você precisa anotar todas as aulas do cursinho. Tudo que tiver em quadrado vermelho, eu preciso que você anote muito, muito, com muita importância, tá certo? Então se você usa o post-it, se você escreve na parede do seu quarto, se você escreve no seu braço, no espelho do banheiro, numa folha com a canetinha, no rosto do amigo, todo lugar que você for escrever, o que tiver em quadrado vermelho eu preciso que vocês copiem, tá bom? Na hora que for fazer a lista de exercício, leva junto. Leva esse caderno, leva o rosto do amigo, leva onde estiver anotado as coisas do quadrado vermelho para ajudar você como se fosse um resumo. É menos que um resumo e mais importante que o resumo, porque vai estar só em ponto e a gente vai exercitar a memória, tá certo? A gente vai ler aqueles pontos e vai servir como um roteiro para fazer os exercícios. A história da biologia, a gente já conversou isso em outros momentos, ela é uma história do olhar humano para a história da vida. Então, a biologia, ela é uma história que conta a história do olhar humano para a vida. Como que é a vida? Como que é essa experiência que todo humano em comum tem de um dia nascer e um dia falecer? De viver esse tempo, dividir esse universo, esse espaço, esse tempo durante um período que a gente chama de vida. E essa história ela vai estar muito dependente, muito relacionada com a nossa capacidade de olhar.
todo mundo divide junto esse barco à deriva, como a gente tem aí na imagem, com um céu gigantesco, imenso de descobertas, de desconhecimentos daqui para frente, sempre do para frente da nossa vida, para a gente descobrir. E a maneira que a gente descobre, a gente toca essa realidade, tem muito a ver com a nossa capacidade de olhar, certo? Então, por muito tempo a humanidade teve somente os olhos do próprio rosto, os olhos que a natureza te propiciou. Isso implica para a humanidade uma capacidade de entender o mundo correspondente à distância, ao horizonte de visão que ela tem com os próprios olhos. A partir do momento que a gente tem um sextante, como aqui a imagem, a partir do momento que a gente tem uma bússola, a partir do momento que a atividade humana empenhada em criar, em descobrir, chega a uma tecnologia nova, a uma ferramenta nova, a um jeito novo de pensar e de enxergar, esse olhar nosso vai ampliando, para bem e para mal. Existe perda e ganho nos dois sentidos. Mas é sempre importante a gente entender essa diferença, essa dependência, para a gente não julgar o passado como uma medida injusta, não olhar para as teorias antigas, para o que já se pensou de ciência antes e pensar, nossa, aquela galera era muito burra, era muito incapaz, era muito incompetente. Algumas coisas na história realmente fazem justiça para esse pensamento, inclusive na história atual. Mas é sempre bom a gente levar esse olhar de compreensão e de carinho com a própria humanidade, tá certo? Essa questão o Enem gosta de cobrar, é importante a gente entender que existe uma hierarquia do saber científico, então saberes científicos de diferentes qualidades. A ciência é uma maneira de diversas outras de olhar para o mundo, olhar para os outros, olhar para nós mesmos, certo? Não é a única maneira de olhar. Existe o olhar religioso, místico, mítico, existe o olhar artístico, existe o olhar simbólico, existe o olhar narrativo, existe o olhar científico. E a ciência, ela olha para as coisas com um objetivo, ela surge na humanidade, ela é organizada na humanidade para responder um objetivo, o objetivo de tocar a verdade, de conhecer a verdade. Que verdade, Henrique? Esse papo está muito doido, está muito abstrato. Que verdade é essa? A verdade das coisas. A verdade de qualquer coisa que a ciência se ocupe, se preocupe em conhecer. Então a ciência que está estudando a planta, ela quer saber a verdade sobre a planta. Eu também acho estranho alguém dedicar a vida para conhecer planta. Mas beleza, tá ok. Tem quem queira saber a verdade da saúde, da medicina, dos tratamentos. Tem quem queira saber a verdade de cada ramo específico da ciência profissional de ocupação. E todos esses saberes que a ciência produz no intuito de tocar a verdade das coisas têm uma hierarquia, qualidades diferentes, tá certo? A especulação filosófica, vamos começar daqui de baixo. Daqui para cima é o quanto se aproxima, o quanto melhora a qualidade dentro do discurso científico, ok? Vamos lembrar que existem outros discursos. A especulação filosófica ela nem chega a ser ciência, ela é de outro campo, ela é do saber, do olhar filosófico. A primeira que a gente tem é a hipótese, a primeira qualidade que a gente tem é a hipótese, que ela é quase uma especulação filosófica. A hipótese é assim, eu olho para alguma coisa que está acontecendo e eu tenho alguma ideia. Essa ideia sai da onde? Da minha cabeça. Quando eu encontro na natureza e não na minha cabeça alguma coisa, algum evento, algum fenômeno que pode ter a ver com essa minha hipótese, eu chamo isso de achado, tá certo? Então, quando eu pesquiso uma população e vejo que as pessoas que fumam há muito tempo têm mais eventos cardiovasculares, é maior o número de pessoas com doenças cardiovasculares depois de um longo tempo fumando, isso é um achado. Pode ser que tenha a ver com a minha hipótese que eu criei na minha cabeça, que talvez tabagismo, cigarro, tenha lá alguma coisa a ver com doença do coração, com doença dos vasos, mas não sei, tá certo? Depois disso existe o modelo. O modelo é quando eu crio, também da minha cabeça, uma possível explicação para isso. É a mesma? Não sei. É o que acontece de verdade? Ainda não sei. Mas o modelo é quando eu olho e uso recursos da minha cabeça. Então, peraí. A minha hipótese é, talvez tabagismo faça mal para o coração e para a vasculatura, para os vasos de uma pessoa. O meu achado é que pesquisando, eu vejo que as pessoas que fumam, no final da vida, têm mais evento cardiovascular do que as que não fumam. O meu modelo é quando eu penso com a minha cabeça uma possível explicação para isso. Pode ser então que o cigarro faça mal para os vasos ao longo do tempo e depois de uns anos fumando,
os vasos, o coração dessa pessoa está gasto, está mal cuidado e ela tem alguma doença. Pode ser. A teoria é um pouco mais do que isso. A teoria, ela sistematiza e ela responde a algumas provas. Eu faço algumas provas, algum experimento e ela responde positivamente a comprovar a minha hipótese ou negativamente a falar que a minha hipótese, a primeira ideia lá atrás, está completamente errada. A lei científica, para ser lei, eu preciso provar que funciona em toda situação, o meu raciocínio, e não pode ter uma única situação que exceptue a minha lei científica. Então lei é foda de criar, porque lei, eu preciso provar que dá certo para tudo e se algum desgraçado mostrar e me trazer, levantar a mão assim e falar, pô Henrique, mas viu isso? E aí o cara me traz uma única situação que não dá certo. Já não é mais uma lei, já não é universal, tá certo? Entender essa hierarquia, essa diferença de qualidade dos saberes é importante, a prova cobra de vez em quando. A gente vai falar sobre teorias evolucionistas, então todas as histórias que a gente vai ter aqui são teorias, tá ok? A primeira dela, ela nem sequer nasce como uma teoria. A primeira ideia sobre espécies, sobre evoluções, antecede a discussão do título da nossa aula. O título é Teorias Evolucionistas. A primeira ideia que a humanidade tem, na linha do tempo, nem sequer fala de evolução. É como se fosse a moldura, o limite da nossa conversa. A primeira ideia, ela nasce muito mais de outros conhecimentos e só depois, a partir do século X, ela começa a ser organizada num discurso e a gente pode falar que ela é uma teoria, que é a teoria do fixismo. Ela tem muito embasamento nas raízes filosóficas e religiosas das sociedades, tá certo? Esses feras aqui, imagino que alguém conheça, eles são famosos, é o Platão e o Aristóteles, dois principais expoentes da filosofia grega. Como a nossa tradição é grega, principalmente do mundo ocidental, é sempre bom a gente trazer os filósofos gregos, o panteão da cultura grega, a cultura hebraico-cristã com Adão e Eva, e mesmo culturas um pouco mais distantes das nossas referências, as egípcias, os ameríndios, todos eles se relacionam com a ideia de espécie, com as ideias de indivíduo, através disso que a gente chama de fixismo. E o que é o fixismo, Henrique? Fala logo de uma vez. As espécies, elas são determinadas, elas são fixas. O mundo, ele foi criado, na maioria das vezes desses entendimentos, ele foi criado por divindades, por seres diferentes dos humanos, com potências diferentes dos humanos, superiores aos humanos, e eles foram criados do jeito que a gente vê hoje. Espécies determinadas, espécies fixas. O cachorro vira-lata, malhado do Instagram, que tem em toda a praça de cidade que seja digna. Uma cidade que não tem um cachorro desse numa praça não tinha que existir, tinha que ser fechada. Esse cachorro que os meus olhos veem, lembra daquele slide da capacidade de enxergar o mundo? A única capacidade que eu tenho é o meu próprio olho. Esse cachorro que eu vejo no Instagram, que eu vejo na praça, que eu vejo no boteco, que eu passo a mão nele ali, cachorro bonitinho, fofinho, ele é e sempre foi desse jeito. Ele existiu desde sempre. Como eu existo desde sempre, como o mundo está assim pronto, no molde pronto que nos foi entregue, nos foi criado por diferentes divindades. Isso é um termo comum, é o fixismo, tá certo? A gente vai chamar essa teoria, que é muito mais um pensamento, uma linha de pensamento de fixismo. O fixismo, quadrado vermelho, vamos anotar. Ela funcionou, então, desde o mundo grego, pensa bem, Platão e Aristóteles, o panteão grego, até mais ou menos o século XVIII. Só a partir do século XVIII que outras teorias organizadas na forma de teorias vão questionar pela primeira vez o fixismo. Ela tem um embasamento extracientífico, então ela bebe em fontes além da ciência. Tem uma história interessante também do Linneu e a taxonomia. Isso é legal saber. A maneira como a gente chama as nossas espécies, ela foi feita, ela foi criada, inventada por um cientista, o Linneu. Então todo mundo sabe do Homo sapiens. A maneira como a gente organiza esse nome das espécies, a gente vai ter uma aula específica para isso, não se preocupem, foi criada por um cientista. E esse cientista, ele viveu o contexto do fixismo, só para a gente não julgar e entender que mesmo dentro de uma ideia que talvez para a gente hoje seja equivocada, é possível a construção de saberes científicos que são válidos. Até hoje a gente usa a organização taxonômica, é o nome, a organização de classificar os animais, do Linneu. E ele fez tudo isso acreditando no fixismo. Só uma curiosidade. O fixismo,
ele depende da hipótese catastrofista. O que é a hipótese catastrofista? A hipótese das catástrofes. Em algum momento, algum condenado do passado foi cavar sua casa, foi construir uma cidade, foi fazer qualquer coisa no chão, mexer no chão, procurar ouro, sei lá, e encontrou e topou com um fóssil. E ele viu e parou para pensar que aquele fóssil estava um pouco diferente, que aquilo ali era um lagarto um pouco grande demais. E aí vem a pergunta, poxa vida, se eu estou encontrando aqui um fóssil do que seria um dinossauro, se esse fóssil não tem 2 metros de altura, eu não conheço nenhum lagarto, nenhuma lagartixa com esse tamanho, eu não conheço nenhum elefante que tenha o tamanho desse fóssil que eu estou vendo, como é que fica a história do fixismo? E aí que vem a hipótese catastrofista. Ela conta que as espécies continuam fixas, prontas, criadas por alguma divindade, e a Terra, frequentemente na sua longa história, sofreu catástrofes muito grandes, como a que a gente tem no nosso acervo, da nossa memória, do filme da Disney que todo mundo assistiu, seja o Jurassic Park, seja aquele outro do dinossauro fofinho, do desenho, do meteoro caindo na Terra, destruindo e acabando com os dinossauros. Na hipótese catastrofista, cada espécie, cada fóssil que eu encontro, olho para o lado e vejo, bro, não tem mais esse bicho aqui. Por que eu não estou vendo mais essa espécie que eu encontrei o fóssil? Para cada espécie dessa, a Terra sofreu uma catástrofe específica que explica o porquê que algumas espécies não existem mais. Então, catástrofes aconteceram, seja o meteoro que acabou com todos os dinossauros, seja o vulcão numa ilha que explodiu e matou, sei lá, um tatu estranho que só tem nessa ilha. Cada espécie que eu não encontro mais na Terra, a explicação para esse sumiço é a hipótese de que aconteceu uma catástrofe e eliminou essa espécie. E a humanidade estava bem, estava indo legal com esse entendimento. Até o século XVIII, com Lamarck. Lamarck é um nome importante. Lamarck e Darwin são os 2 nomes mais importantes. O Lamarck, vamos conversar sobre o Lamarck. Ele rompe com o fixismo. Ele é o primeiro a fazer isso? Não. Ele é o primeiro a falar disso? Não. Mas ele é o primeiro com repercussão pública. Ele é o primeiro que organiza isso. Lamarck ocupava um lugar de importância na sociedade francesa. Ele tinha sido diretor do Museu Nacional. Alguns termos extremamente importantes, como por exemplo, vertebrado, o próprio nome da nossa disciplina, biologia, foi o próprio Lamarck que cunhou esses termos. Ele tinha muito nome, muita importância, muito peso nesse mundo acadêmico. Então ele é considerado o primeiro a, com importância, romper com o fixismo. O que o Lamarck queria pra gente? Lei do uso e desuso, lei dos caracteres adquiridos. O ambiente é a causa de todo esse processo que a gente vai conversar e o principal que está em caps lock aqui pra gente. Todo esse processo é intencional. Existe uma intenção. Quadrado vermelho, esse é um dos quadrados mais importantes. Anota na pele, anota no rosto do amigo, anota na roupa. Faz uma tatuagem de verdade. Se você tatuar isso, o examinador ele não vai poder tirar você da sala. Você vai falar pra ele, não, mas é uma tatuagem. Não é caneta, é tatuagem. Eu gosto muito do Lamarck e eu tatuei no meu braço. E vai pra prova com isso. Precisa saber esse quadrado, tá certo? A gente vai entender por que o Lamarck tá com 2 girafinhas ali na selfie dele. Para conversar sobre o Lamarck, eu quero que vocês pensem na seguinte pergunta. Da onde veio a girafa? De onde vieram as girafas? Eu sei que tem um flamingo ali no canto, depois a gente conversa do flamingo, mas as girafas, de onde veio? Se a gente olhar para uma girafa, a gente vai ver que ela... A girafa é tipo um cavalo, vai. A girafa tem mais a ver com um cavalo do que com um peixe-boi, do que um pinguim. Estamos concordando aqui. Se alguém acha que não, depois a gente conversa no privado, talvez você precise de alguma ajuda aí de outro campo, mas assim, a resposta é que a girafa tem mais a ver com o cavalo do que com algum outro animal que a gente possa pensar. Por que ela é diferente? Por que ela tem essa mancha? Por que o pescoço dela é comprido? Aí o Lamarck começou a observar algumas coisas no próprio homem. Ele observou como que era comum que pais altos tivessem filhos mais altos. Que todo filho é mais ou menos um rascunho, uma coisa ali que tem a ver com os pais. Ele observou como que o corpo humano muda de acordo com o uso. E como que o corpo de outros animais também mudava de acordo com o uso, certo?
Parecia que quem precisava mais do corpo, quem usava mais o corpo naquela época, ficava com o corpo mais preparado para aquele uso. Imagina a diferença que existe entre o meu físico, que vocês estão vendo aqui pela câmera, e o físico de alguém que não faz academia, diferente do que eu faço rotineiramente. O Lamarck observou todas essas coisas e ele cria a sua primeira lei, a lei do uso e desuso. Qual que é a ideia do uso e desuso? A ideia do uso e desuso é a seguinte: o meio, o ambiente onde esse animal, onde esse ser vivo, onde essa espécie está, ele se modifica. Por que ele modifica? Ele modifica. Tem dia que chove, tem dia que não chove, tem dia que um meteoro cai na Terra e dizima todos os dinossauros, tem dia que isso não acontece, tem dia que acontece uma pandemia, tem ano que não acontece pandemia. Por algum motivo, uma fogueira, sei lá, usem a imaginação de vocês. Lembram do vídeo, o vídeo de 3 minutos que vocês assistiram, pensam nessa Terra dinâmica mudando. Por algum motivo, o meio muda. A mudança desse meio faz com que a espécie, o indivíduo, ele precise ou usar uma função do seu corpo, ou desusar, não sei se existe essa palavra, uma função do seu corpo. Ou ele usa ou ele desusa. E através de um processo intencional, essa palavra vale ouro para a gente entender Lamarck, através de uma intenção do uso e do desuso, esse esforço que ele está usando do próprio corpo vai ou se desenvolver ou atrofiar. Vamos voltar para a girafa. Imagina um monte de cavalinho bonitinho. Por algum motivo que não interessa pra gente, esse cavalo é um pouco diferente dos outros cavalos, porque ele tem umas manchas na pele, mas isso não importa pra gente. É só pra gente entender que esse cavalo vai virar girafa lá na frente. Por algum motivo que sei lá, as árvores, que tem as folhas, que tem os frutos, que tem sei lá o que também que a girafa come na árvore, mas tem lá um negócio que a girafa come na árvore. Por algum motivo essas árvores elas começaram a ficar escassas, e nessa região onde viviam esses bichos, passou a apresentar, a se encontrar apenas árvores altas. Algumas girafas intencionalmente perceberam o que estava acontecendo e forçavam o pescocinho dela para conseguir comer a frutinha que estava ali em cima, um pouco mais alta. E ela forçava todos os dias. Tipo, ela não forçava, ela não conseguia comer. O uso dessa função do corpo de esforçar o pescoço faz desenvolver a própria função. E com o passar do tempo, essa função vai se modificando. Por outro lado, o desuso de uma função também atrofia esse mesmo órgão. O exemplo das aves pernaltas. Aves pernaltas são essas árvores que têm as pernas altas, como o flamingo. Esses bichos vivem em lagoa, vivem lá comendo matinho da lagoa, comendo peixinho da lagoa também. Acabei de inventar isso, eu não sei o que o flamingo come, mas ele vive na lagoa. Se por algum motivo essa lagoa vive uma enchente, ela aumenta, essa área aumenta o volume de água, esse bicho corre o risco de molhar as penas. E se ele molha as penas dele, ele não consegue voar, porque ele não está adaptado para isso. Olha as palavras que a gente está usando, ele não está adaptado para ter as penas molhadas. Então ele responde a essa mudança do ambiente, de uma enchente, de um lugar que era seco e passou a ser molhado. Ele responde a isso intencionalmente esticando as pernas, mexendo ali com a musculatura da perna dele. Com a intenção, com a resposta, ele responde à mudança do meio. Então o meio causa uma resposta intencional, que ou desenvolve a estrutura corporal ou atrofia. Daí a gente vai para a segunda lei do Lamarck, que é importante saber também, a lei dos caracteres herdados. O que eu, indivíduo, desenvolvi, o que eu, indivíduo da minha espécie, atrofiei, eu vou passar para a minha prole. Então, acabaram as árvores baixas, no lugar onde os cavalinhos diferentes viviam, onde as primeiras girafas viviam, que tinham ali a mesma estrutura de qualquer outro equino, qualquer outro cavalo, qualquer zebra, qualquer outra coisa. E só tinham as árvores mais altas. Eu, girafa esperto, usei o pescoço para conseguir me alimentar. Primeira coisa, eu passei a sobreviver mais do que a girafa que não fez isso. Segunda coisa, a minha modificação do pescoço, a minha capacidade de modificar meu pescoço, foi passada por mim para minha prole. Principalmente se eu cruzei com uma outra girafa que também fez a mesma coisa que eu. Então imagina o girafão esperto que usou bastante o pescoço e deu uma esticadinha.
e aí a girafinha esperta que também usou o pescoço. Eles vão namorar. O filho que nasce vai ter o pescoço legal. Se é mais ou menos, se é metros a metros, um girafão que esticou o pescoço vai namorar com a girafinha que não foi tão esperta, não esticou tanto. O filho que nasce do namoro deles ali, ele vai ter mais ou menos a mesma resposta, entendeu? Não vai crescer tanto quanto a girafa que é filha de pai e mãe pescoçudo, mas também não vai ter o mesmo tamanho que uma girafa normal naquela época. Com o passar do tempo, a população toda fica uniforme e aí a gente tem as girafas que a gente conhece, bonitinhas, as girafas africanas. Então, com o passar do tempo, meio que toda girafa vai ter o mesmo jeito. E tá tudo bem, agora todo mundo come a árvore lá em cima. Com o passar do tempo, todas as aves que estão aqui num lugar que de repente sofreu uma enchente, que de repente está com água, vão ser aves pernaltas. Por quê? Porque o meio mudou, ou eu passei a usar mais, ou eu passei a não usar intencionalmente uma estrutura do meu corpo que então ou se desenvolveu, se eu usei, ou se atrofiou, se eu não usei, eu passo isso para minha prole. Esse é o pensamento do Lamarck. As duas leis do Lamarck. Lei do uso e desuso, lei dos caracteres herdados. Os principais exemplos que caem na prova: girafa, sempre girafa, e as aves pernaltas. As girafas precisaram esticar o pescoço para comer o fruto mais alto. Esse uso desenvolveu o pescoço delas mais alto. Elas passaram essa mudança do corpo delas para a prole delas e a cada geração você tem o aumento da população das girafas típicas, que são as girafas de pescoço alto. Lei do uso e desuso, lei dos caracteres herdados. Qual que é a tela azul da teoria do Lamarck? Onde que deu erro na teoria do Lamarck? Vamos voltar para aquele slide. Primeira coisa de errado que o Lamarck diz. Ele diz que o meio causa a mudança no organismo. Então, o meio, quase que intencionalmente, ele é o causador do processo todo. É o meio que faz com que a espécie mude. Então, o meio se altera, ou eu uso ou eu desuso intencionalmente uma estrutura que por consequência vai mudar. É isso que o Lamarck diz. Está errado, a gente vai entender logo mais por que está errado. Outro grande erro do Lamarck, dizer que existe uma intenção no processo todo. Existe um ser pensante, seja a mesma girafa, seja um ambiente, existe uma cognição, um entendimento, uma intenção, uma vontade. Eu quero usar o meu pescoço, então meu pescoço vai se modificar. Eu quero responder à mudança do ambiente, por isso meu corpo vai mudar. Segundo erro, terceiro erro, existe uma limitação muito grande na nossa capacidade de mudança do nosso corpo, tá certo? Eu entendo que, desde que eu comecei a fazer academia, todo o meu corpo mudou e isso é visível para todas as pessoas que me conhecem. Mas eu não consigo criar asas de um dia para o outro. Será mesmo que uma girafa tem o potencial, a capacidade de esticar o pescoço dela, que tinha ali 30 centímetros, para 2,40 m? Será que todo dia fazer a força para tentar buscar o fruto mais alto da árvore é responsável, responde por esse tipo de alteração de uso, desenvolver, desuso, atrofiar? Talvez para alguns componentes do corpo, para alguns sistemas sim, mas não para todos, certo? Será que se eu estudar e trabalhar na capacidade cerebral, infinitamente eu vou modificar e ela vai se desenvolver? Será que não existe um limite biológico de mudança para todo mundo? Ou se todo dia eu entrar numa piscina e ficar ali fazendo apneia, daqui a 10, 15 anos eu vou ser um homem-peixe? Eu vou ter forçado meu corpo a criar umas guelras aqui no meu pescoço. Talvez exista um limite biológico para tudo isso. E outro erro muito grande do Lamarck é pensar que essas mudanças que ele observava nas pessoas, nos indivíduos, são transmitidas para a prole. A nossa prole, a nossa geração, a geração que vem do cruzamento dos animais, a geração prole, ela herda os caracteres das células germinativas. Vamos respirar, não é para ficar ansioso, não é para ficar preocupado. Vamos entender isso aqui. Veja bem,
É senso comum para todo mundo que o fato de eu começar a fazer academia e mudar absurdamente a estrutura do meu corpo não implica que o meu filho vai nascer sarado, gostoso. Não necessariamente, concordam? Todo mundo tem aquele amigo judiado que você vai almoçar na casa dele e você vê que a mãe e o pai dele parecem uma atriz de cinema. As características que eu consigo mudar no meu corpo não necessariamente vão passar para minha prole, porque a minha prole vai herdar de mim as características que as células germinativas, espermatozoide para o homem, óvulo para a mulher, carregarem consigo. Se eu não mudo essa informação, esse caractere que está lá no espermatozoide, que está lá no óvulo, vamos lembrar da genética da aula do Guilherme, o material genético que está no espermatozoide, o material genético que está no óvulo, combinado, vai definir a receita genética dessa prole. Não o que eu mudei nas minhas células não germinativas, as células somáticas. Então, a célula muscular que desenvolveu, que hipertrofiou, a célula da minha pele, que quando eu fiz aquela terapia laser para tirar as espinhas para ficar mais bonito, modificou. Isso não vai ser transmitido para a minha prole, porque a prole é constituída pela informação da célula germinativa. Ok? Fechamos os erros do Lamarck então. Erros do Lamarck. Ele acha que o meio, intencionalmente, é a causa de todo o processo da evolução da espécie. Ele acha que existe uma intenção de resposta no uso e no desuso. E por isso existe uma intenção nas características que cada espécie tem. O peixe, ele é daquele jeito porque ele quis ser daquele jeito, porque o processo pensou que ele fosse daquele jeito. Ele acha que esse desenvolvimento, essa atrofia das estruturas é quase que ilimitado. A girafa consegue desenvolver o pescoço dela metros mais alto, maior do que a natureza lhe dá. E ele eu parei de contar, 1, 2, 3. E ele acha que tudo isso pode ser transmitido para a prole. Grande salto do Lamarck. Ele rompeu com o fixismo. Legal. Bacana. Certo? Vimos o erro do Lamarck. Vamos finalmente para esse personagem importantíssimo. Pensa bem que o Lamarck ele morre em 1829. Em 1809 está nascendo Darwin. Tá certo? Então é meio que um se despede do mundo para apresentar o outro. Charles Darwin. Charles Darwin teve uma infância difícil. Ele perdeu a mãe novo, ele era uma criança. O Darwin ele estudou para ser padre, abandonou os estudos para padre, ingressou para estudar medicina, e ele teve uma vida estudiosa muito rica, muito aprofundada. Quando ele tinha cerca de 20 anos, não vou lembrar agora de qual, ele recebeu um convite do tio dele para participar de uma expedição bancada pela rainha, de um barco, uma navegação chamada Beagle, é famoso esse nome. E ele ia percorrer um trajeto específico e ele chamou o Darwin porque ele sempre era muito afeito aos estudos, ele tinha umas ideias sobre o mundo. E uma coisa muito interessante, o Charles gostava muito de desenhar e era comum nessas expedições levar artista, levar pessoas que tivessem essa facilidade de registro. Lembra que a gente ainda não tinha fotografia desenvolvida legal nessa época? Para registrar a história da viagem. Então, o Beagle, ele fez um percurso de 4 anos, a viagem toda durou 4 anos, sai da Inglaterra, né, o Darwin é inglês. E olha só que legal, ele atravessa todo o Oceano Atlântico lá na Inglaterra e passa pelo Brasil. Então passeou pela costa do Brasil, Uruguai, Argentina, tá tudo aí no slide pra gente ver. E aí ele finalmente para num arquipélago próximo do Estreito de Magalhães, que é o arquipélago de Galápagos. É o nome que recebeu. São muito famosas as ilhas, o arquipélago de Galápagos é muito famoso pelo lagarto, pela iguana. Né? Todo mundo tem essa referência, eu acho, mais ou menos, dos animais diferentes, distintos que tinham nesse arquipélago, que eles ficaram por lá, principalmente a iguana, os lagartões. São várias ilhas, certo? São 5 ilhas grandes, um monte de ilhas pequenas, e eles passaram um tempo por lá. Esse foi o grande encontro, um lugar de grande importância para toda a teoria do Darwin. Para quem não sabe, isso é um lagarto, e aquilo é um robô. Vamos lá. O Darwin ele observa, qual que é a história do Darwin? Ele observa, tá lá fazendo os desenhos dele, e ele começa a observar que alguns animais que ele encontrava nas ilhas, no arquipélago de Galápagos, só eram encontrados
naquele arquipélago. Ele não tinha encontrado no continente, quando eles passaram pela costa. Mais do que isso, alguns animais que o Darwin encontrava em uma determinada ilha, ele não encontrava em outra ilha. A gente pode imaginar que o Darwin tinha pouquíssima coisa para fazer da vida dele. Desenhar e ter todas essas ideias a partir dos desenhos dele. Uma outra coisa que chama muito a atenção do Darwin, que é muito famoso, é que de todos os animais que ele encontrava nas Ilhas de Galápagos e que ele percebia serem diferentes, serem específicos de cada ilha, chamou a atenção dele de uma maneira especial os tentilhões, os passarinhos que ele encontrava em cada uma dessas ilhas. Porque o Darwin olhava para aqueles passarinhos e ele falava, olha, é mais ou menos a mesma coisa. Eu consigo perceber a diferença de uma arara para um morcego. Legal, consigo. Voam, mas pô, um é mamífero, o outro é uma ave, é diferente, tem asa, mas um é um demônio, o outro é bonitinho, colorido, azulzinho, beleza. Mas esses pássaros, eles têm muita coisa em comum. Eles não são o mesmo pássaro, mas eles têm muita coisa em comum. E o que mais difere neles é o bico. Estranho. Só tem aqui na ilha, essa desgraça desses pássaros. São mais ou menos a mesma coisa, mas tem um bico diferente. O Darwin observou também que as ilhas que apresentavam os pássaros com bicos diferentes apresentavam entre si uma vegetação, uma paisagem, uma disponibilidade de recursos, sobretudo alimentícios, nutricionais, diferentes. Então, a ilha que tinha sementes mais duras e mais rígidas no chão era justamente a ilha que o passarinho mais ou menos parecido tinha um bico que parecia um canivete militar, a desgraça do bico de forte, de resistente, de afiado. Já a ilha que tinha pouco fruto caído no chão disponível para os passarinhos comerem ali, beliscarem, mas tinha muita seiva doce nos buraquinhos das árvores. Era justamente a ilha que apresentava um pássaro tipo esse bicho estranho aqui, ó, com esse bico, uma seringa, um negócio estranho. O Darwin começou a fazer essa associação. E finalmente a gente tem a teoria evolucionista de Darwin. Importante alguns detalhes. Dificilmente são cobrados no Enem, mas vai que acontece, vai que alguém vai prestar uma prova um pouco mais aprofundada que o Enem, e não custa nada a gente conhecer um pouco a história. O Darwin ele trocava cartas com um amigo alemão. O amigo alemão ele vai ter quase que as mesmas ideias do Darwin, sem ter feito a viagem no Beagle. E ele troca essa correspondência com Darwin, futuramente ele analisa os desenhos do Darwin e ajuda muito a compor a teoria. O Darwin publica o livro dele, A Origem das Espécies, a teoria toda dele, antes. E é ele que responde pela ideia que a gente vai entender um pouco melhor. Depois da viagem, com todas as suas anotações, conversando com o amiguinho lá, trocando figurinha com o amiguinho alemão, o Darwin cria a teoria dele. A teoria é o seguinte: as espécies, cada espécie tem características próprias e dentro de cada espécie existem variações inevitáveis. As espécies têm algumas diferenças. Vamos pensar na gente. A gente é tudo mais ou menos humano e igual, mas não dá para dizer que todo mundo é gêmeo um do outro, certo? Existem algumas variações. Da onde essas variações? Por que essas variações? Calma, isso é importante, mas não é agora. O Darwin passou batido por isso. Fato é que acontece alguma alteração no ambiente, alguma alteração ocasional, ao acaso, aleatória, e cada indivíduo da espécie, de acordo com as características próprias da espécie, nós aves temos asas, nós peixes nadamos, nós pessoas fazemos as coisas que a gente faz. De acordo com as características próprias de cada espécie e as variações, embora eu seja pessoa, eu sou um pouco mais alto e ela é um pouco mais baixa. Embora todos nós sejamos peixes de uma mesma espécie, eu por algum motivo nado um pouco mais rápido que você. Eu tenho uma cor menos chamativa do que você. Embora a gente seja pássaro mais ou menos da mesma espécie, eu nasci um pouco mais magro do que você. Essas variações dentro de uma espécie vão fazer com que esse indivíduo ele responda, aliás, dentro da mesma espécie ou não, ele responda de um jeito favorável ou desfavorável
a essa mudança de ambiente. O que acontece? Aquela espécie, aquele indivíduo que teve uma resposta favorável, o ambiente mudou, por algum motivo aleatório, ao acaso, mudou. E, por conta dessa mudança, a vida para esse indivíduo ficou melhor, ele vai viver por mais tempo. Olha a seta do tempo aqui da vida dele, é longa. Se ele vai viver por mais tempo, ele vai ter mais tempo para fazer as coisas que os animais fazem, principalmente namorar, reproduzir, procriar. Se o indivíduo que teve uma resposta favorável à alteração cega ao acaso do ambiente tiver mais tempo de vida, ele vai poder namorar mais, ele vai ter mais prole. E a prole vai ter a mesma característica que esse indivíduo tem. Já o indivíduo que se ferrou, que o ambiente mudou e ele deu um azar desgraçado, porque a característica que ele já tinha, que era dele, que ele tinha nascido, que ele não desenvolveu por usar, que ele não atrofiou por não usar, como pensava o Lamarck. A característica que ele já tinha, as variações que ele já tinha, por algum motivo não se dão bem com esse ambiente que se alterou, ele vai ter um tempo de vida menor. Ele vai fazer menos amor, ele vai namorar menos, ele vai procriar menos, ele vai ter uma prole muito menor. Tá certo? Como que o Darwin responde à questão da girafa? Para o Darwin, o que acontece é o seguinte: existiam girafas, mais ou menos tudo igual, porém com algumas variações de uma para outra. Algumas girafas, por algum motivo, sei lá eu qual, não interessa agora, vai interessar lá na frente, mas por algum motivo algumas girafas tinham um pescoço mais longo do que as outras. Quando uma mudança no ambiente aconteceu, que mudança, Henrique? O meteoro? Não, o meteoro foi com o dinossauro, não confunde. A era glacial? Não, também não. Alguma mudança em algum período do tempo, naquela região onde viviam as girafas, passou a ter fruto, passou a ter folha só nas árvores mais altas. A girafa que, por algum motivo, sei lá qual, tem o pescoço menor, ela se ferra. Ela não alcança o alimento e ela morre. Essa coitada aqui, ó, deita ali, ela não está dormindo, ela está morta. A girafa que, por algum motivo, tem o pescoço mais alto, consegue continuar comendo, ela responde bem a essa mudança de ambiente e ela consegue viver por mais tempo. E ela consegue procriar mais do que essa aqui, até porque ela está morta. E os filhos dela vão sobreviver, os filhotes dela vão sobreviver e vão herdar dela a característica de pescoço alto. Então vamos voltar lá no esquema do Darwin. Alguma mudança no ambiente. Antes disso, as girafas são mais ou menos tudo igual, algumas têm um pescoço um pouco mais alto que as outras. Por quê? Sei lá, não sei. Alguma mudança no ambiente que não é intencional, não é pensada, não é calculada, por algum motivo aconteceu uma desgraça de uma fogueira lá, de um fogo, acabou com as árvores de médio tamanho e ficou só árvore alta. Alguma alteração nesse ambiente foi favorável para a girafa que tinha variação do pescoço alto. E foi um azar para a girafinha com o pescocinho curto. Ela viveu menos tempo porque ela comia menos e ela reproduziu menos. Não só por morrer, viu, gente? Quem come menos, o pavão que come menos, ele tem um rabo menos nutrido, menos bonito, menos brilhoso. Ele vai conseguir namorar pouco. O orangotango que come menos, que está menos adaptado, que passa mais frio, que sei lá que caramba que ele responde mal à alteração do ambiente, ele vai ser um orangotango mais feio, mais descuidado, com bafo, fedido, fraco. Ele não necessariamente precisa morrer, mas ele vai procriar menos. Ou porque ele morre mesmo, como a coitada da girafa ali, que a gente viu, ou porque ele está fraco, ele perde a disputa pela fêmea, ele não está bonito, a cauda do pavão não está bonito bastante quanto o bonitão que tomou café da manhã, almoçou e jantou, ele não, ele está ferrado. O importante é, ele procria menos, a prole dele é menor. Com o passar do tempo, as características dele, as variações próprias dele, que ele vai passar para a prole dele, vão sendo substituídas, porque também essa prole vai cruzar menos, vai viver por menos tempo. Isso repetindo geração após geração, você pode ter até a substituição da característica padrão da espécie. De repente, algum tempo no passado, todas as girafas eram tudo meio variado ali. Tinha uma de pescoço legal, tinha uma de pescoço mais ou menos legal.
Por algum motivo, qual motivo? Não sabe. O Darwin não sabia que motivo que era. Mas algum motivo, algumas girafas tinham um pescoço mais alto. Essas girafas conseguiram continuar se alimentando, não morreram, estavam bonitas, estavam fortes, conseguiam namorar, conseguiam procriar, faziam mais prole do que a girafa que ou estava morta ou estava toda ferrada lá, doente, porque tinha um pescoço curto. Tá ok? Especiação, um dos últimos conceitos. Respira, pausa o vídeo se estiver pesado, bebe uma água, passa um café, estamos terminando. Especiação é o processo de formação das espécies. Essa ideia não era tão inédita, não nasce com Darwin. Existia uma referência, que era a referência da árvore da vida. A gente vai ver vários mitos, inclusive mitos mesmo, não discurso científico, mas míticos, mitológicos, conversavam sobre essa ideia da árvore da vida, sobretudo algumas culturas orientais, que tentavam entrelaçar todas as formas de vida como se fosse uma árvore, que tivesse um tronco comum e se ramificasse para as espécies todas diferentes. Ah, Henrique, mas no passado não era tudo fixismo? Tudo bem. A teoria da árvore da vida não necessariamente nega o fixismo. Pode ser as espécies tudo fixo ali, que não muda nunca, que veio pronta. Mas alguma relação uma tem com a outra. Essa é a ideia da árvore da vida. E, junto com a especiação que o Darwin vai explicar para a gente, ele traz o conceito do ancestral comum. Vamos lá, para a gente entender. Essa aqui é a árvore da vida, esse aqui é o rascunho do próprio Darwin. Essa é a ideia, ó, a gente pode ver. Então aqui a gente tem uma coisa em comum que vai se dividindo. Então aqui, o reino das plantas, o reino protista, o reino dos animais. Outra referência importante para a gente que a gente já vai conversar sobre o ancestral comum. Como que é a teoria da especiação? Imagina que você tem uma população de uma mesma espécie em um determinado lugar. Essa espécie vai sofrer um processo de isolamento. Então, o mesmo grupo de animais, imagine você o animal que você quiser, sei lá, imagina, vai sofrer algum isolamento. Já vou explicar o isolamento, calma. A questão é que você vai separar esse grupo e o tempo vai passar. Cada um desse grupo vai sofrer modificações distintas, a modificação da casa A com a modificação da casa B. Depois de um tempo, se você tira esse isolamento, as modificações que cada grupo sofreu foram tantas que eles já não são uma mesma população. Vou explicar melhor, certo? Então, o isolamento ele pode ser de 3 tipos. Esses nomes são chatinhos, mas eles caem na prova, tá ok? Isolamento simpátrico. Pátria, lugar. Pátrico, pátria. Sim, mesmo. Mesma pátria. Ou, para a gente tentar gravar, o isolamento simpátrico é o isolamento sem isolamento geográfico. É o isolamento sem isolamento geográfico. Ficou confuso, eu sei. Isolamento simpátrico é o isolamento sem isolamento geográfico. Como que ele acontece? Alterações genéticas. Ele é muito raro. Imagina a seguinte história. Imagina que eu tenho uma ilha e nessa ilha tem lá uma população de lagarto. Como o lagarto daquele slide que a gente tinha visto. Só o lagarto, sem o robô. Por algum motivo, o que acontece com a ilha, gente? Por algum motivo tem um desmoronamento na ilha gigantesco e separa a ilha inteira, ela é separada com um desmoronamento, um terremoto, uma coisa ruim do mal, assim, uma fase ruim daquela ilha, separou a ilha em duas. De um lado ficou uma parte dos lagartos, de um lado ficou outra parte do lagarto. A ilha separada geograficamente agora, não é o simpátrico, certo? Não é o sim separação, é o com separação. A ilha separada, cada ilha vai passar por mudanças, cada ilha vai passar por alterações no ambiente. Em cada ilha, todo esse processo aqui vai acontecer. Em cada uma das ilhas, aquele lagarto que era tudo igual vai ficando diferente. Então, na ilha a vegetação por algum motivo sumiu, vegetação alta, e passou a existir só vegetação baixa, tá certo? Só vegetação pequena. Todos os lagartos daquela ilha, que eram muito altos, eles vão morrer, porque eles não conseguem se abaixar e encontrar comida, tá bom? Aquele lagartão alto. Vai morrer.
Ele não vai namorar bem. Porque ele não está comendo direito, ele está com a pele ruim, não está com aquela pele bonita do lagarto, cheia de crosta, toda seca, toda estragada. Não, ele está com uma pele estranha. Ele não está se alimentando bem, ele está fraquinho. Ele não está se alimentando bem, ele vai morrer. Ele vai procriar pouco. Vão permanecer e vão sobreviver os lagartos que, por acaso, sem intenção, são mais baixos. Com o passar do tempo, muitos anos, vamos imaginar que esses lagartos ficaram inteligentes e construíram finalmente uma ponte entre as duas ilhas, tá ok? Eles construíram a ponte entre as duas ilhas. E pô, finalmente, vamos lá, vamos se reencontrar. É uma loucura, porque os lagartos da ilha B não tiveram nenhum problema com vegetação. A vegetação continuou normal para eles. Os lagartos que eram altos continuaram sobrevivendo legal. Eles não passaram por toda aquela modificação. Então, no dia de se encontrar na ponte, quando eles construíram a ponte entre as duas ilhas, essa história é verdadeira, vocês não vão encontrar em livro nenhum, mas aconteceu. Aquele lagarto gigante encontrou os lagartos da outra ilha e eles eram como se fossem já outra espécie. Por que eles eram outra espécie? Porque eles não procriavam mais. Eles tinham incompatibilidades para procriar. Por exemplo, os lagartos da ilha B tinham 2 metros, tinham 7,80 metros, se não me falha a memória, de altura, e os lagartos da ilha A tinham virado umas lagartixinhas. Porque com o passar do tempo só sobrevivia lagarto que aleatoriamente era baixo. E ele ia ter o filho baixo também, e lagarto baixinho. E o tempo passando, e as gerações sendo substituídas. Isso é um isolamento geográfico, tá certo? Teve uma barreira geográfica, teve o passar do tempo, as mudanças distintas, as respostas distintas de cada espécie, de cada indivíduo, e depois de tudo isso acontecer, as espécies, os indivíduos se tornaram de outra espécie. Esse é o isolamento do tipo alopátrico, que é quando tem uma barreira geográfica. Por que ele é alopátrico? Pensa que alô, que você fala quando você atende o celular, é só para quem está longe, é só para quem você não pode ver. Ajuda a gravar. Eu sei que ficou uma bosta, mas é o que dá para fazer. Então, o isolamento alopátrico é o isolamento que eu pego o telefone e falo alopátrico. Por quê? Porque está longe, porque está na outra ilha, certo? O isolamento simpátrico é o isolamento sim barreira geográfica. Então, como que acontece? É meio forçação de barra, parece, eu sei, ele é muito raro, mas ele acontece com alterações genéticas. Por algum motivo, uma alteração genética doida fez com que aqueles dois indivíduos que eram da mesma espécie passassem a ter tantas diferenças que eles já não se reproduzem mais. Tá ok? O terceiro caso, que é o mais bizarro de todos. Ele é tão bizarro que você vai querer falar para, Henrique, para, Pátrico. O isolamento em que as áreas são contíguas. O que é uma área contígua? É uma área que não é contínua. Ela não é o tempo todo junta. Tem alguma coisinha ali no meio separando ela. Como que funciona? A espécie é a mesma. Por algum motivo doido que a gente não precisa nem entender o porquê, isso não vai ser cobrado na prova. As espécies começam, os indivíduos começam a ficar diferentes, começam a namorar menos, a procriar menos. Eles ficam tão diferentes que chega uma certa altura do campeonato que eles não querem nem mais namorar, não querem nem mais procriar. E eles mudam geneticamente, inclusive, por variação, por acaso. O que acontece? Você tem uma distinção geográfica. Em uma área você tem a espécie original. Numa outra área quase junta, mas não junta, você tem a espécie já modificada. E na área do meio, você tem o híbrido. O que é o híbrido? O híbrido é o seguinte: nesse processo de especiação, nesse processo de formação de novas espécies, existe um momento em que, ao cruzar, você não gera um descendente que tenha a capacidade de cruzar também. Você até gera um ser que é viável, mas esse ser não consegue ter um filho, não consegue criar um filho. O exemplo clássico é o burro, certo? O cavalo com a mula não consegue criar um ser que tenha ele a capacidade de procriar, tá certo? Isso acontece principalmente com vegetais. Então você tem em campos essa distinção.
Uma plantinha tudo igualzinha, bonitinha ali. Aí você tem uma faixa intermediária de uma planta que é mais ou menos a mistura de duas, que também não dá muito certo, e uma outra planta diferente. O parapátrico é confuso, por isso que ele é pátrico. Se cair essa confusão toda na sua prova, você vai saber que é o parapátrico. Se cair sem barreira geográfica, você vai saber que é o simpátrico. E se cair com barreira geográfica, você vai saber que é o caso do lagarto que pega o telefone e fala alô, pátrico. Tá ok? Então essas são as árvores da vida. É daí que a gente entende aquela história dos macacos e dos gorilas, tá certo? O que acontece? O conceito de um ancestral comum. Você tem um mesmo ancestral lá atrás, uma mesma espécie lá atrás, que foi se modificando e, conforme ia modificando, foi dando origem a outros ramos dessa árvore, a outras espécies. Então todo mundo que vai questionar o Darwin fala assim, aquele seu tio no churrasco, ele vai falar assim, ah, mas se é verdade, normalmente com uma voz muito irritante, se é verdade, por que tem macaco hoje e não é tudo gente? Você não vai responder seu tio porque você não vai perder tempo com ele. Mas se você fosse fazer isso, o que você vai dizer? Vai falar, tio, meu príncipe, é o seguinte, não é que todo mundo que era macaco lá atrás virou homem. É que tinha um cara lá atrás que ele foi se modificando aleatoriamente, ele foi se modificando e, numa dessas raízes da modificação, virou a gente. Numa outra, virou o macaco. Numa terceira, virou o senhor, você pode dizer. Mas pode ser ofensivo. Então deixa essa última parte. Explica para ele. O ancestral comum. Lá atrás, um mesmo indivíduo originou diferentes espécies que são primas entre si. Tá ok? Vamos lá. O que é importante para a gente? Na teoria do Darwin, ele não consegue explicar, ele não consegue entender da onde que acontece, o que causam as variações da espécie. Isso é importante para a gente. E outra distinção extremamente importante. O processo todo é cego, é não intencional, ele é aleatório. A espécie quer sobreviver, a natureza seleciona algumas espécies especificamente. Não. Uma mudança no ambiente, uma mudança aleatória, não intencional, seleciona de maneira aleatória, não intencional, espécies que têm por algum motivo, indivíduos que têm por algum motivo uma variação. Por que tem a variação? É para responder à alteração do ambiente. Não é para nada. É não intencional. Ele tem aquela variação. Ele tem a variação porque ele usou muito. Não é Lamarck. Ele tem aquela variação. Por algum motivo, aquela desgraça daquela girafa tinha um pescoço mais alto. Mas é para saber. Não é para nada. Aleatório. Um processo cego. Isso é extremamente importante. Tá ok? Quadrado vermelho para tatuar na pele, para tatuar na coxa no dia da prova. A variação de caracteres da espécie do indivíduo, ela não tem explicação na teoria do Darwin, na teoria da seleção natural. A pressão adaptativa são as mudanças que acontecem no meio. A mudança tem intenção, Henrique. A mudança acontece para... Não, também não tem intenção. Simplesmente acontece. É um jogo de dados. A espécie que é mais adaptada à mudança que aconteceu, ela sobrevive melhor. A espécie ou indivíduo que sobrevive melhor tem uma reprodução melhor, em número, em quantidade, em tempo de vida que tem a mais, podendo todo ano ali cruzar de novo. A reprodução melhor, que tem uma prole melhor, uma prole maior, mantém aqueles caracteres. O processo é não intencional. Isso funciona até quando? Até acontecer uma outra mudança no ambiente que pode ser, ao acaso, favorável ou não para esse indivíduo, para essa espécie. Tá ok? Para a gente fechar, último slide. Terceira teoria, o neodarwinismo. Lembra, o Darwin não soube explicar da onde acontecem as variações. Depois do Darwin a gente tem, um pouco depois do Darwin, inclusive eles chegam a ser meio concomitantes na existência, né, no tempo de vida deles, mas Mendel, o pai da genética, e a gente tem o desenvolvimento da genética. Essa ciência que o Darwin não chegou a conhecer, ele não chegou a tomar ciência dela, ela vai explicar
Da onde vêm essas variações? Por que algumas girafas têm o pescoço aleatoriamente mais alto do que mais comprido do que as outras? Mutação genética e recombinação gênica. O que é recombinação gênica? Entre outras coisas, principalmente o cruzamento. A mãe leva a sua informação genética sorteada na célula germinativa dela pela metade. O pai, no espermatozoide, a mesma coisa, a informação dele. Isso é recombinado e você tem um indivíduo novo, que puxou mais ou menos os dois, mas novo, porque é uma recombinação. E mutações, completamente aleatório, cego. Por isso que o Darwin usava óculos escuros, porque todo o processo é cego, na teoria dele. Isso gera variação, as variações, isso explica as variações. Você tem a seleção natural, toda aquela história da mudança do ambiente sem intenção acontecendo. Depois disso você tem uma adaptação acontecendo. Ou o indivíduo se ferra, ou ele fica adaptado, continua procriando. Tá ok? Gente, a aula ficou pesada. Façam os exercícios, façam as anotações, eu estou disponível para tirar dúvida, tá ok? Vamos pensar no Cristo. Você não quer causar essa dor no coração do Cristo. Você não quer decepcioná-lo. Você não quer magoá-lo e fazer ele repensar o porquê que a evolução das espécies trouxe até a gente e acabou com os dinossauros. Você não quer levar essa tristeza para ele. Então, fique em casa, quem puder. Vamos ficar junto, vamos se cuidar, vamos conversar, vamos manter o foco, manter o estudo. Vocês têm um objetivo muito nobre que vocês vão conseguir, a gente vai conseguir junto. Então, galera, é isso. Obrigado pela paciência aí com a aula. Qualquer dúvida a gente está disponível. Façam os exercícios. Ótimo estudo para vocês.